Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 116. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia em um ano com apenas 15 minutos por dia. Nós estamos lendo pelo método cronológico, estamos lendo ao mesmo tempo 2 Samuel, Crônicas e Salmos, e hoje eu vou ler para vocês Salmos, os capítulos 73, 77 e 78. Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra na nossa vida. Muito obrigado porque a Sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Muito obrigado. Que o Teu Espírito Santo possa continuar nos dando revelação da Tua vontade, possa nos dar sabedoria, conhecimento e compreensão. Que na leitura de hoje possamos encontrar mais atributos sobre você. Nós queremos te amar mais e também as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Que o Senhor continue alcançando as nossas vidas e nos transformando. Em nome de Jesus. Amém. Salmos capítulo 73. Salmo da família de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados. Aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Salmos capítulo 77. Para o mestre de música, ao estilo de Jedutum, salmo da família de Asaf. Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro, começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo as minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre e jamais tornará a mostrar-nos o seu favor?
Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou-se pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Salmo 78, poema da família de Asaf. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, e o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinasse aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagre diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudesse passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem do dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas do deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas da pedra. Fez sair regatos, fluir água como um rio. Mas contra ele continuar a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram o Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre deles, matando os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso ele encerrou os dias deles com um sopro, e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte,
Eles os buscavam com fervor, se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-lhe rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan. Quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiam beber das suas águas, e enviou enxames de moscas que os devoraram, e rãs que os devastaram. Quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada. Quando entregou o gado deles ao granizo, os seus rebanhos aos raios, quando os afligiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã. Mas tirou o seu povo como ovelhas e os conduziu como um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo. E os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança e deu suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo, não obedeceram aos seus testemunhos, foram desleais e infiéis com seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles os irritaram com os altares idólatras, com seus ídolos lhes provocaram ciúmes. Sabendo Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada. As viúvas já não podiam nem chorar. Então o Senhor despertou, como que de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou à permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Construiu o seu santuário como as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com as mãos experientes os conduziu. O Salmo 73 foi atribuído à linhagem de Asaf. Ele foi um levita da família de Gerson, designado por Davi para o ministério musical no templo. Além de músico, Asaf era considerado profeta e ele escreveu vários salmos que abordam questões teológicas profundas, como o sofrimento dos justos e a aparente prosperidade dos ímpios. Este salmo é um exemplo muito semelhante ao livro de Eclesiastes e ao livro de Jó, pois questiona a justiça de Deus a partir da experiência humana. A atenção principal está entre a bondade de Deus e a realidade visível da vida, porque os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem. Ao longo do salmo, Asaf passa por uma crise espiritual, que é transformada em renovação quando ele entra no santuário. O texto tem um forte conteúdo devocional.
e é especialmente útil para cristãos que enfrentam dúvidas profundas. Ao observar os ímpios prosperando, ele se sentiu injustiçado. Isso mostra que mesmo aqueles que conhecem a Deus podem ser tentados por sentimentos distorcidos. A comparação constante com a vida alheia gera confusão espiritual, como vemos também no Salmos 37, onde Davi aconselha a não se irritar por causa dos maus. Aqui nós podemos aprender que a fé vacila quando olhamos demais para os outros ou de menos para Deus. O Salmo 77 é também atribuído a Asaf, um dos principais levitas. O tom de lamentação, a ausência de consolo e a referência à redenção do povo sugere que esse capítulo foi escrito em meio a uma grave crise nacional, provavelmente durante o exílio babilônico ou período posterior ao retorno, quando a restauração completa ainda parecia distante. O Salmo nos conduz por uma jornada do desespero à esperança. Ele mostra a luta de fé de alguém que ora sem respostas, recorda os feitos de Deus no passado e com esforço renova sua confiança. O Salmo não apenas expressa a dor, mas oferece um modelo de como buscar a Deus quando as emoções estão confusas e a fé vacilante. O salmista inicia uma súplica intensa. Clama a Deus por socorro, clama a Deus que me escute. A repetição revela persistência e desespero. No verso 2, ele fala: estendo as mãos sem cessar. Uma imagem de oração contínua e desesperada. Ainda assim, ele diz: a minha alma está inconsolável. O consolo não vem apesar do esforço. Isso reflete situações em que oramos, mas Deus parece em silêncio. No verso 3, ele se lembra de Deus e suspira. A meditação, em vez de trazer alívio, faz desfalecer. Como cristão, nós podemos aprender que a oração nem sempre trará respostas imediatas ou conforto automático. Há momentos em que um simples lembrar de Deus causa mais angústia, especialmente quando temos a sensação de que Ele se afastou. Nos versos seguintes, o salmista descreve sua insônia. Não me permites fechar os olhos. Ele está inquieto, perturbado, sem palavras. Em vez de alívio, sua mente é tomada por lembranças. Ele rememora os dias que se foram e suas antigas canções. O contraste entre o passado glorioso e o presente sombrio aprofunda a sua dor. Mas no final do capítulo começa a transição. Ele afirma: recordarei os feitos do Senhor. Isso não é uma lembrança emocional, mas uma decisão racional. Ele escolhe se lembrar das obras de Deus no passado. A repetição nos versos 11 e 12 indica um esforço intencional para sair da desesperança. E o último Salmo, 78, também é atribuído a Asaf. É uma narrativa poética dos atos de Deus e das constantes falhas do povo de Israel ao longo de quase 500 anos de história, desde o Êxodo até a escolha de Davi. O objetivo do Salmo é despertar a consciência espiritual da nação. No versículo 4, deixa claro que a fé não deve ser ocultada, mas anunciada. O testemunho precisa passar de pais para filhos. Como cristão, nós entendemos que discipular os filhos é a responsabilidade dos pais, não apenas da igreja. A fé é como um bastão passado de mão em mão. Se a geração atual falha, as próximas viverão na escuridão. Esse trecho também nos lembra a importância da educação cristã, sólida, intencional e constante. Nesse capítulo também é mencionado sobre o fracasso de Efraim. A menção disso, a tribo mais forte do Reino do Norte, representa o fracasso espiritual de Israel. Eles estavam armados, mas viraram as costas na batalha. A razão não era falta de força, mas infidelidade, aliança. Eles se esqueceram as maravilhas de Deus. E a negligência da memória espiritual sempre precede o colapso da fé. O esquecimento não era inocente, mas fruto da rejeição deliberada da lei do Senhor.
Asaf, então, volta aos dias do Egito, mencionando Zoan, um dos capitais do delta. Lá Deus realizou milagres, dividiu o Mar Vermelho, guiou com nuvem o fogo e fez brotar água da rocha. Mesmo assim, o povo continuou cego. Quando não valorizamos o que Deus já fez, pedimos por sinais que já recebemos. Amém? Vou terminar por aqui. Muitas coisas foram mencionadas, muitas coisas atuais que vivenciamos. Espero que Deus continue falando ao seu coração. Um super abraço e até o próximo áudio. Tchau, tchau.